novo tempo. Olá pessoal, estamos entrando no ar com mais um programa, né? Se curte, compartilhe de TV, e é sempre maravilhoso estar com vocês, estar aqui apresentando esse programa e sempre trazendo convidados muito especiais. E hoje nós estamos aqui com a doutora advogada, né? Sheila Medeiros, que vai estar falando sobre serviços essenciais. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que agora vocês podem estar nos assistindo, gente, na TV Brasil Angola, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã e às 15 horas da tarde. E olha, gente, eu já soube que a nossa audiência está maravilhosa. E tudo isso graças a vocês, nosso público fiel de muitos anos. E também temos outras novidades, mas hoje eu só posso contar para vocês que além da TV Brasil Angola, nós também estamos agora sendo retransmitido pela VRTV Gospel de Volta Redonda. É muita bênção, não é? Então, gente, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, porque a gente tem colocado lá o link de como vocês podem estar nos assistindo, tá bom? Mas vamos aqui bater esse papo todo especial aqui com nossa querida doutora Sheila. Tudo bem, querida? Boa tarde. Boa tarde, meu amor. É muito bom aqui estar recebendo você. A Sheila, eu já conheço há algum tempo. Excelente profissional, especialista do direito do consumidor. Olha, gente, nós estamos aqui gravando um programa no Espaço Rústico, tá? Aqui é um sítio, um mini sítio, né? E vocês podem, de repente, estar ouvindo um passarinho cantar, ou às vezes um cachorrinho latir, mas é assim mesmo, porque nós estamos num espaço tipo rural mesmo, né, Sheila? Rústico, é isso aí. Então, mas vamos seguir aqui com o nosso papo, que esse assunto é muito interessante. Por quê? Porque já há algum tempo a Prefeitura, né, do Rio de Janeiro, ela tem colocado aí o serviço do Rio Águas, né, tem feito toda uma transformação, não é isso, Sheila? E eu queria falar assim sobre essa questão desses serviços essenciais, porque as pessoas elas têm muita dúvida de muitas coisas. Primeiro, o que são serviços essenciais que são prestados? Serviços essenciais são aqueles que você utiliza todo dia, o tempo todo na sua vida, tipo água, luz, internet, o esgoto. São os serviços básicos essenciais, comuns a qualquer cidadão. E antigamente, Sheila, não tinha tanta regulamentação, vamos dizer assim, desses serviços, né? Hoje existem pessoas que têm poço artesiano e tem outras que têm a água, né, do Rio Águas, outros ainda têm de outro modo, mas as pessoas têm muitas dúvidas em relação à questão desses serviços. Por quê? Porque muitas vezes esses serviços eles são cobrados, mas são prestados. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente nesse contexto que entra o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8078 de 1990. O que ocorre? Essa lei ela elenca diversos direitos do consumidor, onde o principal é a garantia da prestação de serviço de qualidade. Ou seja, se você está pagando, o serviço tem que ser prestado com tempo, ainda mais em se tratando de serviço essencial, que é imprescindível, você não pode ficar sem. As hipóteses de suspensão desse serviço são muito restritas. Nós temos visto, Sheila, eu, por exemplo, vejo a reportagem, muitas pessoas reclamando sobre que o serviço não chega, mas a conta chega. E aí as pessoas ficam revoltadas, por quê? Porque elas são obrigadas a pagar, né, a conta, e às vezes ficam 2 meses, 3 meses, e naquele processo que não é resolvido, ou às vezes existe também empresas que ficam jogando uma para
para cima da outra, né? E acaba o consumidor, que é o principal prejudicado, ficando sem saber o que ele faz. Ele paga a conta, ele não paga a conta, como é que ele pode agir? Então, na hipótese do consumidor estar com as contas em dias e o serviço não está sendo prestado, o primeiro passo é registrar a reclamação na concessionária e ter todos os números de protocolo, para, se for o caso, houver a necessidade de acessar o Poder Judiciário, ele provar que ele tentou solucionar a situação antes de ingressar com uma ação judicial. O que ocorre? Normalmente a empresa vai dizer que o problema não está acontecendo, que o faturamento está correto, mesmo o serviço não estando chegando, como é o caso da água, que é o que você está levando essa questão que você está propondo é sobre a água. Uhum. Pagar a conta d'água não necessariamente quer dizer que ela esteja chegando no imóvel, entendeu? O hidrômetro está lá rodando, mas nem sempre a água está entrando. Exatamente. O que ocorre? Você pagar é a sua garantia de não ter o seu nome negativado e de poder acessar o judiciário e exigir que o serviço seja regularmente fornecido. E outra dúvida, Sheila. No caso, a pessoa pagou. Ela não recebeu, mas ela pagou até para ela evitar complicações, né? Porque a empresa pode alegar, mas ela também não está pagando, ou alguma coisa assim. Mas ela pode receber esse valor pela justiça, caso ela esteja pagando, ela não esteja, por exemplo, ela ficou 2 meses sem o fornecimento, né, da água, e aí, no caso, ela pagou essas 2 contas e não recebeu, e ela pode estar recebendo esse valor de volta, sendo indenizado. Vamos lá, vou fazer assim um breve exemplo, assim, um caso concreto de ontem, que eu tive que trabalhar nesse caso. Tem um município aqui no Rio de Janeiro que não tem a tubulação na rua para jogar água para dentro do imóvel. Mas mesmo assim as contas estavam sendo cobradas. Ingressamos com a ação judicial e o juiz decidiu que os valores que foram pagos deveriam ser devolvidos em dobro, conforme até a jurisprudência já determina. Cobrou indevidamente, hoje em dia você não tem nem que provar que houve má fé da empresa. Cobrou. Não estava prestando serviço, você pagou, o valor vai retornar em dobro. Corrigido desde a data do desembolso, ou seja, desde a data do pagamento. Lógico que o ideal não é que isso ocorra, o ideal é que você pague e receba o serviço. Mas na situação em que isso ocorrer, a empresa prestar o serviço de forma deficiente, você pode recorrer ao judiciário, que aquela cobrança indevida você vai entrar com a ação, vai ser feitos os pedidos, o juiz vai apreciar de acordo com as provas e, havendo nexo de causalidade, você vai ter o seu dinheiro de volta em dobro. Entendi. E no caso, assim, por exemplo, a pessoa ela quer recorrer, mas ela não sabe como, né? Como é que ela pode proceder? Quantas vezes, assim, ela deve tentar negociar com a empresa, saber, antes de tomar qualquer tipo de atitude? Vamos lá. Essencialmente, não necessariamente para acessar o Poder Judiciário, você tem que entrar em contato com a empresa. É desejável para provar que você tentou solucionar e, mais uma vez, a empresa não prestou o serviço a contento. Porque o atendimento também é uma obrigação da empresa. O bom atendimento, responder às demandas do consumidor. Quando você tenta com a empresa e não consegue, você pode tanto contratar um advogado particular para fazer sua defesa do seu interesse, como, se não tiver condições, acessar a Defensoria Pública. Muito interessante esse assunto. Olha, gente, eu estou gostando demais aqui de bater esse papo aqui com a Sheila, a doutora Sheila, mas a gente vai dar uma paradinha, vamos para o intervalo e nós voltamos já, tá bom? Fiquem ligados. Galera, aqui é Jairo Bonfim, eu quero dizer que curto e compartilho o programa Se Curtir, Compartilhe Gospel. Tamo junto!
Estamos de volta, gente. Olha, esse bate-papo tá muito legal. Eu amo quando vem especialistas aqui, profissionais liberais, que vêm falar de assuntos relevantes aí à sociedade, para que vocês sejam bem esclarecidos, porque tem muitas pessoas, né, que têm muitas dúvidas, inclusive eu. Então, eu aprendo muito também aqui com esse programa. Sheila, a gente falou muito de questões de água, né? Mas antes da gente falar, porque você já me disse que essas prestações de serviço são abrangentes, né, em relação à água, luz, internet e muitas outras questões, mas tem uma coisa aqui na sua pauta que fala sobre a questão da supressão, né, indevida de prestações. Eu creio que a gente estava falando aqui em off sobre isso. Por exemplo, existe o outro lado também, né, gente? A pessoa não pagou a conta. Sim. E aí, como é que fica? A pessoa está devendo, como é que fica? A empresa pode cortar? Vai lá, corta? Como é que é? Vamos lá. A empresa pode cortar desde que a pessoa seja previamente notificada, para que ela tenha a oportunidade de se corrigir. Uhum. A empresa manda lá um aviso de corte na conta. Se a pessoa, de fato, não pagar, e essa conta não pode ser, vamos lá, acumulou 3, 4 contas, é sem condições. Agora, se é uma conta em atraso e ela recebeu a notificação de corte, esse corte não pode ocorrer no final de semana. Por quê? Porque no final de semana você não tem acesso à rede bancária. Automaticamente você, hipoteticamente, que a lei é de lá de 1990, você não teria como ir até o banco, que funciona durante a semana, até as 4 da tarde fazer esse pagamento. Hoje em dia a gente sabe que tem QR Code, tem Pix, tem leitor de código de barra, tudo no telefone. Tudo fácil. É aquilo. Provavelmente, futuramente, a lei vai abranger essas alterações e alguma mudança vai haver. Mas assim, eu digo no caso de uma pessoa idosa, isso ainda se mantém, porque o idoso não tem facilidade de manipular aplicativo, fica mais difícil. Isso é muito importante, que acontece? No final de semana, como serviço essencial de prestação continuada, ele não pode ser cortado, mas pode ter certeza que se estiver inadimplente, ou na sexta ou na segunda-feira, vai receber a visita da empresa, se estiver inadimplente. Poxa, é muito interessante isso que a Sheila falou, a doutora Sheila, inclusive em relação aos idosos, né, gente? Porque realmente os idosos eles não têm tanta facilidade para poder mexer nos aplicativos como as outras pessoas, né? Mas é isso aí. A gente está falando de água, mas agora eu queria entrar no assunto da questão da luz, porque é uma outra dúvida que as pessoas têm em relação à questão da prestação de conta da energia elétrica. No caso, energia elétrica, por exemplo, faltou luz no bairro, a pessoa ficou sem luz, aí ela tem as coisas na geladeira, ela tem... ou está tendo muito pico de luz e acaba estragando o produto ou acaba queimando alguma coisa. Ela também tem direito sobre isso? Sim, todo dano que a pessoa sofrer em resultante da má prestação de serviço, ele é indenizado desde que comprovado. Na hipótese de queimar o aparelho doméstico, você vai ter que fazer um orçamento, entrar em contato com a empresa, informar o que aconteceu, fazer pelo menos uns 2 ou 3 orçamentos e apresentar para a empresa. Se a empresa não resolver, a sessão judiciária. Da mesma forma com os alimentos que são perecíveis. Faltou luz por 2, 3 dias. Claro que isso já não é aceitável, ficar 2, 3 dias sem energia elétrica. Já começa por aí. Para o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, você tem direito a dano moral se a falta da energia ou do serviço essencial for superior, vamos dizer, a 24 horas. 24 horas é o tempo mínimo que você entende que a empresa tem para resolver aquele problema. Que ela tem que ter condições de resolver aquele problema, salvo a hipótese, de repente, de uma catástrofe. Que a gente teve um temporal há um tempo atrás, que vários bairros do Rio ficaram sem energia elétrica. Ficar sem energia por causa de catástrofe é uma coisa, só que a empresa também tem que ter condições das equipes de emergência dela de dar o suporte necessário
para devolver a prestação do serviço no mais rápido tempo possível, no mais curto período de tempo possível. Não pode se demorar 48 horas, 72 horas para restabelecer um serviço que é essencial. Sheila, você, como advogada que trabalha, né, com essas questões, você já pegou muitos casos onde as pessoas... Porque, às vezes, gente, aqui a gente está num bate-papo informal, apesar de que ela está dando explicações bem técnicas e muito bem explicadas, vamos dizer assim, mas nós estamos aqui num bate-papo informal e eu, assim, também sou consumidora, e como consumidora, eu tenho dúvidas, né? Em relação, as pessoas conseguem realmente um ressarcimento, porque às vezes as pessoas têm até preguiça, né, de lutar pelos seus direitos. Mas é justamente isso que faz com que as empresas não prestem serviço de qualidade, na medida que as pessoas sofrem o dano e não buscam o seu direito. Se a pessoa tiver todas as provas, acessar o Poder Judiciário, pode até demorar, mas a sentença vai ser de uma forma que, comprovado o dano, aquilo ali vem o ressarcimento. E em relação a esse ressarcimento, como é calculado, assim, de acordo com que do prejuízo, né? Por exemplo, se for alguma coisa que queimou, ou se for somente a questão dos alimentos, existe alguma coisa que identifique, assim, mais ou menos quanto que a pessoa vai receber? Então, normalmente, antigamente a gente não tinha essa preocupação. Eu vou falar um caso pessoal meu. Como eu tive esse tipo de problema, hoje em dia a nota das compras eu guardo, porque eu já fiquei até 6 dias sem energia elétrica. Olha, tá vendo, gente? Isso é interessante. Eu guardo a nota das compras. Por quê? Como é que eu vou provar que eu tinha 6 quilos de carne dentro da geladeira? Entendi, olha. Isso tudo foi pro lixo. Então, eu tenho comprovante. Mas, na ausência dele, a foto dos produtos, da geladeira descongelada, dos produtos sendo descartados, também é prova. E é passível do juiz entender que aquilo ali houve um dano material, sim, e quantificar minimamente aquele dano material. Já o dano moral é o dano, a dor, o sofrimento, o transtorno que aquilo te causou. Daí é outra questão, que a sua dor, o seu sofrimento, ela não tem preço. O juiz vai avaliar de acordo com a sua condição social, entendeu? De acordo com o que ele observar das questões que foram colocadas na ação e vai mensurar o dano. Eu vou te dizer com certeza que no Tribunal de Justiça, nos juizados da capital, quando é uma questão de dano moral decorrente de supressão de serviço essencial, luz, água, telefonia, que hoje em dia todo mundo precisa do telefone para trabalhar, a média de indenização por dia de serviço não prestado é de R$1.000. Olha, tá vendo? Muita gente não sabe disso, hein, gente? Olha, por isso que é importante a gente estar trazendo esses temas maravilhosos aqui dentro do programa para esclarecer para vocês, tá bom? Mas olha, a gente vai dar uma paradinha agora, tá? Vamos para o nosso intervalo, depois nós vamos voltar aqui com as considerações finais, né, da doutora Sheila, mais um pouquinho também, né, dos assuntos aqui relevantes do nosso tema. E fiquem ligados aí, gente, porque vocês não podem perder essas explicações, tá bom? Nós voltamos já já.
Estamos de volta aqui com o programa Se Curte, Compartilhe. E olha, gente, como eu falei no bloco anterior, né? É sempre bom a gente trazer profissionais inteligentes e especialistas que dão explicações muito boas, né, para a gente, como consumidor, para tirar as nossas dúvidas, né? Porque às vezes a gente não tem muito acesso a um advogado, ou às vezes não tem conhecimento, ou às vezes tem a mesmo, como a gente estava falando antes, né? Aquela, como é que se diz? Aquela confiança, né, também. Porque tem isso também, né, Sheila? Às vezes as pessoas, elas querem até contratar um advogado, mas elas têm um pouco de receio. Geralmente as pessoas, elas procuram também muito assim, contatos de contatos, né? Exatamente. A maioria dos meus clientes são de boca, um vai passando para o outro. É assim, pega a confiança, um vai passando para o outro. Porque é muito complicado realmente você contratar um profissional que você não tem nenhuma referência dele. Isso, então, é eu tenho verdade. clientes que vão pulando de área, inclusive. Eu não trabalho só com o consumidor. Então, ele vem no consumidor, de repente tem um problema previdenciário, eu faço. Vem no consumidor, tem um problema com o trabalho, eu faço também. E assim vai passando de um por outro e ficam fiéis. É isso aí. Isso é muito bom, né? Mas, voltando aqui ao nosso tema, tem uma pergunta aqui muito interessante, gente, porque hoje o Rio de Janeiro, vamos dizer, eu não sei qual, assim, não estudei a porcentagem, mas a gente sabe que está dominado por comunidades, essa é a realidade. E as prestadoras de serviço, elas alegam ter uma dificuldade para estar entrando dentro das comunidades para fazer reparo. E isso ela pode se negar pelo fato de ser uma área de risco, por exemplo, de entrar numa comunidade para fazer um reparo? Chega. Então, vamos lá. Se a área é de risco, por que o serviço foi vendido? Quando é o caso da internet. Se a área é de risco, como é que eu fui lá e instalei a TV a cabo, a internet? Então, se eu vendi o produto, eu tenho que prestar um serviço. É um ponto que é discutido quando vai parar na justiça. Uhum. Se a área é de risco, por que você vendeu? Você tem que isolar aquela área e não trabalhar nela. Não é vender o produto, o serviço e depois não querer dar o suporte necessário. Entendeu? Agora, se a empresa, como no caso de água, luz, comprovar que a área é de risco, infelizmente a empresa não pode se furtar essa prestação, porque dos serviços essenciais, esses são os básicos. A pessoa não pode ficar sem. Então, ele tem que prestar a manutenção e manter a rede adequada para o serviço ser prestado da melhor maneira possível, com a qualidade que o consumidor espera. E em relação se a área não for de risco, também a empresa, no caso, ela então não pode negar nenhum tipo de atendimento. Por exemplo, quebrou eu já passei por isso, Sheila. Uma experiência que eu tive, por exemplo, em relação à questão de luz mesmo, né? De acontecer, de ficar sem luz e a empresa, olha, eu só mexo do lado de fora da porta, não mexo do lado de dentro. E às vezes romper um cabo, por exemplo, aqui, né, que é uma residência grande, né? Vamos dizer que rompesse um cabo aqui dentro. E aí eu tenho que contratar um eletricista particular para poder fazer, ou realmente isso é certo? Ela não pode dar essa assistência? Vamos lá. Toda concessionária de serviço público essencial, com exceção daquelas que prestam serviço de internet ou TV a cabo, de fato, elas só são responsáveis pela manutenção do ponto de instalação externo para a rua. Tudo que acontece do ponto para dentro do imóvel é de responsabilidade do usuário. Não tem como, a empresa não se responsabiliza. Vamos, por exemplo, se tiver um vazamento dentro da sua casa e a conta da sua água estiver vindo muito alta, se você chamar a vistoria e foi identificado que o vazamento é dentro do imóvel, a conta vai permanecer no valor e a vistoria ainda vai ser cobrada. E se for uma coisa de risco, tipo gás também, uma prestação de serviço, porque tem esses gás encanados, vamos dizer. Aí já é outra situação. Da luz, da água. Agora, o vazamento de gás não tem como o consumidor, sendo leigo, ele assumir essa responsabilidade. Mas veja que todas as empresas que trabalham
com a concessionária de gás, elas são credenciadas. O ideal é contratar, se tiver que contratar uma empresa para fazer esse tipo de serviço, fazer essa vistoria, essa manutenção, que seja uma empresa daquelas credenciadas que estão listadas no site da empresa, da prestadora. Muito bom. Gente, nós estamos aqui entrando no final do programa e olha, muito obrigada, Sheila, pela sua participação aqui no Se Curtir, Compartilhe. Foi um prazer. Podemos voltar. Com certeza, né? Vamos aí, vocês também aí podem estar mandando temas e a gente chama de novo a doutora Sheila aqui para a gente poder estar debatendo esse tema junto com ela para poder esclarecer para vocês, tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, a todas as TVs que têm nos retransmitido. E quero dizer que os nossos contatos estão passando aí na telinha, assim como o contato da doutora Sheila. Você que quiser também contratar o serviço dela, né, Sheila? Sim, meu telefone é 21 964 22 2921. Eu atendo preferencialmente mensagens de WhatsApp. E tem no Instagram também, Sheila? Não. Tá. Então tá bom, gente. O telefone dela tá passando aí. E eu quero finalizar esse programa agora cantando, gente, a música Sem Limites, o meu novo cover, que já passou de 15 mil visualizações. Gente, muito obrigada. Obrigada de coração a todos vocês que assistiram, que foi lá e que deram seu like, que botaram mensagem para mim. Esse cover maravilhoso, Sem Limites, composição do Marquinhos Gomes, que já foi regravado por vários cantores da música gospel, Aline Barros, o próprio Marquinhos Gomes também, né, no seu CD, quando ele era da MK Music. Então eu quero terminar agora cantando a música, mas antes, você quer dizer mais alguma coisa, Sheila, pro pessoal? Quero sim, é que as pessoas não se acanhem de buscar o seu direito. É um direito garantido pela Constituição. Buscar o seu direito, o direito de petição está previsto na Constituição. Então não deixe o seu direito perecer. É isso aí, viu? Recadinho da doutora Sheila. Então vamos cantar aí a música Sem Limites. Este mundo te parece tão normal. Oferecem coisas que te trazem dor, problemas que assolam o coração, pois o homem não conhece o que é o amor. Então nasce uma esperança quando não há mais saída. A vitória para Deus não tem limites. Brilha forte a luz divina para você que está perdido. Toda graça vem de Deus, eu não duvido. Você pode crer que nada está no fim. Seja em qualquer situação, Ele vem te socorrer. Você pode crer, há uma chance sim. Você pode então compreender que Cristo vive em ti. Você pode crer. Então nasce uma esperança quando não há mais saída. A vitória para Deus não tem limites. Brilha forte a luz divina para você que está perdido. Toda graça vem de Deus, eu
pode crer que nada está no fim. Seja em qualquer situação, Ele vem te socorrer. Você pode crer, há uma chance sim. Você pode então compreender que Cristo vive em ti. Você pode crer que nada está no fim. Seja em qualquer situação, Ele vem te socorrer.